Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Eduardo Pascoal e você está ouvindo o Midiato Memória, um podcast desenvolvido pelo Midiato, Grupo de Estudos de Linguagem e Práticas Midiáticas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele é coordenado por Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes. Em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Nesse podcast, vocês irão ouvir uma seleção com algumas dessas apresentações e os principais conceitos abordados nesses debates. Neste segundo episódio, ouviremos Márcio Cerelli, professor do curso de jornalismo da PUC Minas e líder do grupo de pesquisa Mídia e Narrativa. Sua fala é de 6 de abril de 2017 e fez parte do ciclo Cartografias da Crítica. A apresentação abordou o entretenimento como categoria cultural, produzindo uma reflexão sobre a própria noção de entretenimento, possíveis funções sociais e culturais e suas propostas de engajamento. Márcio Cerelli inicia expondo como os dispositivos da crítica de arte moderna não seriam adequados para a crítica do entretenimento. A crítica do entretenimento tem sido objeto dos meus estudos em dois âmbitos. Assim. Um, é relacionado à disciplina que eu leciono na graduação, que é a disciplina de jornalismo cultural. E lá emerge, a gente trabalha vários textos, inclusive de jornalistas culturais, falando sobre a dificuldade da crítica, nos cadernos de cultura principalmente. Lá emerge um problema que seria a inadequação entre um dispositivo moderno de crítica que foi desenvolvido para a interpretação de obras de arte, vamos usar isso entre aspas, a gente vai percorrer várias vezes aqui arte, entretenimento e essas relações, mas esse dispositivo moderno ele foi desenvolvido para a interpretação de obras de arte, que seriam opacas e lacunares, e ele não atenderia bem a esses objetos da indústria cultural e midiática. Então, para explicar melhor o que seria essa inadequação, eu trouxe aqui a Beatriz Sarlo. Ela expõe isso bem no artigo que ela escreveu, que foi uma palestra que ela deu numa Abralic, que aconteceu em Belo Horizonte, não me lembro agora exatamente o ano, em que ela fala sobre a crítica moderna de arte. Ela diz: as artes definem-se sobre a base de uma lacuna onde se institui o sentido. Então, a determinação do sentido, como a Beatriz Sarlo coloca, se dá por meio de um trabalho crítico, de forma agonística, por uma recepção qualificada que foi treinada duramente numa educação elitista. Então, o que seria essa crítica de arte como agonística? Então, como ela expõe, o campo da interpretação é um campo de conflito do hermeneuta, o intérprete, com esse objeto opaco, pouco translúcido. Então, ele trabalha rente ali aquele objeto, tentando e buscando interpretações para aquilo que seria, vamos dizer assim, usando um título de um livro do Drummond, um claro enigma. Então, quer dizer, há uma lacuna e o trabalho do intérprete é preencher essa lacuna, propondo sentido a essa lacuna, essa ausência que a arte traz. Para ver se fica mais claro ainda, um exemplo, também numa palestra uma vez, Davi Arrigucci, que é um crítico literário. Ele deu uma palestra também na abertura de um grande congresso de literatura, mais ou menos 1h30, essa palestra dele. E essa palestra era a leitura, a interpretação de um poema do Drummond, chamado O Áparo. Não sei se lembram, um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape, algo assim, não lembro do poema direito, da letra, dos versos. Então ele fica 1h30 trabalhando aquele poema, ele faz isso muito bem. Então ele analisa palavra por palavra, verso por verso, e ali vai propondo a interpretação para aquilo que aparece num poema extremamente coeso, sintético. Ele desenvolve e vai escandindo aquilo, propondo a interpretação dele, fazendo o que a gente chama de close reading, uma leitura rente mesmo, próxima, até colocar a interpretação dele.
Quer dizer, quando a gente está no campo do entretenimento, né, a ideia é que a gente tem uma comunicação mais imediata. Quer dizer, existe uma certa clareza na narrativa do entretenimento, ou na proposta dele de engajamento, ou os significados que o entretenimento traz, que o produto de entretenimento, eles se revelariam mais de imediato do que essa opacidade que está ali na arte. Então isso dispensaria, a princípio, uma mediação desse tipo, que seria a mediação dessa crítica literária, dessa crítica de arte. Quer dizer, a interpretação, ela existe porque os significados não se dão de imediato. Então por isso é preciso do trabalho da interpretação. Se o entretenimento ele propõe essa clareza, né, essa comunicação, né, mais ativa, mais clara, né, com um público mais alargado, etc. e tal, quer dizer, todo esse aparelho da crítica moderna para a crítica de arte não seria adequado para a crítica do entretenimento. A seguir, Márcio Cerelli examina a série Narcos, produzida pela Netflix, e analisa como ela reproduz o culturalismo conservador, conceito que está em grande parte presente no discurso do campo da sociologia no Brasil, como defende o teórico Gessé Souza. Além disso, Cerelli examina algumas abordagens sobre entretenimento, incluindo sua conceitualização e algumas de suas funções sociais. O outro âmbito aí já diz respeito ao meu próprio exercício crítico, quando eu trabalho com os objetos das narrativas midiáticas, com esses objetos que a gente vai chamar aqui de objetos de entretenimento. Também vou dar um exemplo. Neste momento, eu estou preparando um trabalho sobre a série Narcos, do Netflix, né? O título provisório desse trabalho é O Culturalismo Conservador em Narcos, Mediações Latino-Americanas entre Fato e Ficção. Quer dizer, a hipótese que eu tenho é que a perspectiva da série, construída por meio de um olhar estadunidense e por meio dos elementos narrativos daquela série, essa perspectiva manifesta o que um sociólogo, Gessé Souza, chama de culturalismo conservador. Então, o que seria esse culturalismo conservador? É um tipo de ideia-força, né? Um modo de definir o Brasil, mas também outros países da América Latina, como um espaço cultural que é dominado pelo signo do personalismo, da paixão, da sensualidade. Então, quer dizer, as sociedades latino-americanas seriam lugares em que interesses e relações pessoais, a corrupção, a perversidade prevalecem sobre a lei e valores públicos. E eu acho que Narcos, a série, né, de algum modo, né, ela reproduz, essa é a minha hipótese, reproduz esse culturalismo conservador, essa ideia-força que está também, né, como o Gessé Souza vai mostrar, em grande parte do discurso da nossa própria sociologia no Brasil. Bom, o ponto é que essa minha leitura, né, que eu considero pertinente, né, vou tentar argumentar isso dentro do meu texto, nesse exercício da crítica e tudo, ela não pode negligenciar o que Narcos de fato é. Quer dizer, é uma série audiovisual de ficção, embora ela se abra fortemente, né, quem assistiu sabe disso, para aquilo que o Roger Odan conceitua como leitura documentarizante, né? Ela está todo o tempo trabalhando com o arquivo, trabalhando com o documento, fotos, vídeos e etc. Mas ela é uma narrativa de ficção. Então, nesse sentido, quer dizer, eu preciso estudá-la de modo mais culturalmente, do modo mais completo culturalmente. Quer dizer, a que gênero ela pertence? Quer dizer, é uma narrativa policial, mas está dentro da valorização e da domesticação das chamadas narconarrativas, né? Então eu pedi um colega nosso, Maurício de Bragança, ele já me passou uma bibliografia extensa sobre esse gênero, narconarrativas. Vou estudar esse gênero, porque essa série está em diálogo com esse gênero, domesticando, é uma hipótese minha, mas enfim, né, tem uma relação. Tem a questão da própria série, tem também a circulação dos significados, né, no que essa série foi apropriada e como audiências diversas em diferentes países manifestaram ou usaram, se apropriaram e produziram outros textos em relação a essa série, né? Além disso, os elementos, aí uma leitura mais imanentista, né, imanente, vamos dizer assim,
os elementos que conformam a estratégia do entretenimento. Eu preciso estudar os personagens, as situações narrativas, mas também a cor, movimento, ritmo, trabalho de câmera, tudo isso. Bom, o que eu estou querendo resumir é que, visivelmente para mim, há um forte conteúdo social em Narcos, mas ele me é dado a ver por meio do entretenimento, com todas as implicações culturais que o entretenimento possui numa sociedade como a nossa. Se eu ignoro isso, eu acabo por estabelecer uma teoria, uma leitura sociológica de Narcos. É o que eu não quero. Então a dificuldade, né, na abordagem do entretenimento é reconhecer que é possível, na análise desse entretenimento, fazer a passagem do texto ao contexto. Mas eu preciso também entender esse texto com determinada autonomia em relação a esse contexto, que é o registro dele na ficção. Então, essas duas coisas, que eu acho que é a crítica do entretenimento como uma categoria cultural, ela precisa conjugar. E isso me parece ser bastante difícil. Mas eu acho que para a gente pensar a categoria cultural, teria que partir primeiro, né, pelas ideias de entretenimento, quer dizer, o que é entretenimento, a noção do entretenimento, algumas funções sociais do entretenimento, quer dizer, alguns teóricos, como o próprio Luhmann, colocam o entretenimento uma função social como um lugar de experimentação, um importante lugar de experimentação de identidade. O Richard Dyer, que tem uma outra leitura sobre entretenimento, que ele trabalha o entretenimento mais como um impulso utópico, né? Ele estuda muitos musicais, né? Então ele pensa no entretenimento como esse lugar idealizado, aqui só temos acesso por meio, né, dessa interação com esses produtos que criam um outro lugar, e um lugar mais potente que a gente deseja, né? Então ele pensa um pouco nisso. Ele acha que o entretenimento tem uma função social de mostrar essa disparidade entre o real e o mundo ali narrado, né? O que faz uma distância crítica, que faz com que eu volte para a minha realidade com uma percepção de um hiato entre o que é e o que poderia ser um mundo idealizado. Isso me traz uma questão para o meu cotidiano, etc. Então, quer dizer, a gente pode até ampliar isso aqui, outros modos de entender algumas funções sociais do entretenimento. Bom, o entretenimento como produto social, né, que eu acho que é um pouco... Quer dizer, como a crítica do entretenimento, de certa forma, né, essa visada moderna, né, do trabalho interpretativo, né, em busca de preencher uma lacuna, quer dizer, como isso de algum modo se mostra em grande parte inadequado para o entretenimento, uma das formas de interpretação do entretenimento, né, é essa ideia de ver o entretenimento como produto, como resultado de algo que é maior que ele. Ou seja, eu tenho um contexto social, tenho uma sociedade, né, tem essas questões que de alguma maneira se manifestam no entretenimento. Então eu acesso o entretenimento para chegar no contexto, que talvez seja a forma mais recorrente, né, de trabalho de crítica midiática em relação aos produtos do entretenimento, que eu chamo a atenção para esse risco de a gente não trabalhar uma teoria sociológica sobre isso. Na sequência, o pesquisador aborda o entretenimento como forma de engajamento com o mundo representado, definindo-o não como uma categoria de objetos, mas como nossa atitude em relação a eles. Então a primeira ideia que eu vou colocar para vocês é o entretenimento como forma de engajamento ou envolvimento, autoinserção no mundo representado. Seria a questão da primeira ideia. A segunda ideia, né, seria do entretenimento uma manifestação que é conceituada pela negatividade da arte. Quer dizer, isso não quer dizer que eu concorde com isso, né? Estou falando como culturalmente o conceito de entretenimento se estabeleceu. E o outro ponto, né, seriam os produtos da indústria midiática. Entretenimento como produto de uma indústria midiática, né? Essas três ideias não são ideias estanques, né? Elas fluem umas dentro das outras, né? Mas são apenas aspectos que eu elegi para didaticamente a gente fazer essa discussão. O primeiro ponto, então, a primeira ideia, né? O entretenimento como um tipo de engajamento em que o sujeito se insere no mundo representado, uma autoinserção no mundo representado. O Richard Dyer, né, que eu estou recuperando aqui, né, ele tem um livro que chama Somente Entretenimento, e fazendo uma pesquisa eu vi que tem um capítulo do livro traduzido que é justamente sobre os musicais, numa revista, acho que da ECO, da UFRJ.
O Richard Dyer diz assim, quer dizer, todos nós compartilhamos no senso comum o que é o entretenimento. Só que discutimos muito pouco o entretenimento conceitualmente, né? Ele diz, na verdade, quer dizer, o termo geralmente não dá início a uma argumentação, mas ele é um ponto final num debate, né? Quando a gente diz assim, bom, né, a gente está debatendo, é um filme que não é aceito nos círculos intelectuais e tudo, mas eu falo assim, não, mas eu gosto do filme assim mesmo, é um bom entretenimento, então fecho a questão assim. Então é mais uma questão de fechamento do que uma questão de abertura. Bom, essa primeira noção, né, do entretenimento como tipo de engajamento, né, é um tipo de envolvimento que faz com que eu me insira no mundo representado, leva a algumas questões em relação à nossa atitude, na verdade, em referência à nossa atitude em relação aos objetos. Por exemplo, eu posso estar entretido com uma encenação de Hamlet, eu posso estar entretido numa leitura de romance, eu posso estar entretido num show de rock, por exemplo. Então, nesse sentido, o entretenimento é menos uma categoria de objetos do que nossa atitude em relação a esses objetos. É isso que eu estou querendo dizer da primeira questão da ideia. Então, nessa perspectiva também, o entretenimento, que em outra perspectiva, né, é esse produto, né, massivamente pensado, né, mas nessa perspectiva, o entretenimento vai adquirir uma singularidade. Né? O que te entretém não é necessariamente me entretém. Quer dizer, logo, não vale para todos nem para todo o tempo. Quer dizer, eu posso estar entretido num segmento de uma narrativa e em outro segmento marcar diferenças com essa mesma narrativa que vão provocar um distanciamento e a minha saída dessa condição de entretenimento. Essa ideia. Outro ponto importante é que para essa imersão, né, é preciso essa realidade duplicada, que é esse elemento que eu coloco logo aí abaixo. Quer dizer, é uma espécie de autoinserção segura. Quer dizer, então estar entretido implica o movimento de saída daquela que seria, eu vou citar o Luhmann, a realidade, entre aspas, normal para uma realidade ficcional. Mas aí eu cito Luhmann novamente. O entretenimento não é, de maneira alguma, irreal, no sentido de não existente. Ele pressupõe certos objetos reais totalmente gerados, autogerados, me desculpem, objetos, por assim dizer, de duplo lado, que facilitam a passagem da realidade real para a realidade ficcional, o cruzamento das fronteiras. Então essas fronteiras devem ser marcadas por uma espécie de moldura externa que separa e instaura essa realidade especial do entretenimento. Então, quer dizer, o que o Richard Dyer vai falar, né, dessa fuga, desse escape, dessa ida para o outro mundo, que ele vê como esse impulso utópico do entretenimento, e que ele acha que, na contemporaneidade, cada vez menos essas marcações externas de condição de entretenimento cada vez menos elas estão bem delineadas. Quer dizer, e cada vez mais essas passagens entre esses diversos mundos se tornam, em alguns momentos, tênues. Né? Bom, esse trecho da realidade, que seria a realidade representada, na qual eu me insiro, né, seria uma realidade que fica entre parênteses, regido por regras próprias, como, aliás, isso me lembra muito, quando o Luhmann coloca isso, me lembra muito o conceito do Iser de ficção. Que a ficção para o Iser é produto de atos de fingir que geram um como se, geram um mundo entre parênteses. Né? Então a minha autoinserção nesse mundo, isso implica a minha saída desse outro mundo, dessa ideia. Né? Entretenimento e ficção não são sinônimos, né? Mas compartilham essa característica de emergência de um mundo em que me insiro. Né? Então, um pouco essa ideia. Embora usemos em português o verbo entreter, ou nos referimos à condição de estar entretido para de situações diversas, o envolvimento do entretenimento é de um tipo especial. Isso é a maneira como ele culturalmente se estabeleceu. Quer dizer, o Gabler vai falar isso muito bem, né, quando eu vou entrar num outro conceito de entretenimento que tem a ver com uma espécie de gesto político, né, como o entretenimento norte-americano, na narrativa que ele constrói, né,
vem, né, desse tipo de lazer do homem comum que era extremamente sem regras. Aí ele está falando das variedades, né, como eu vou dizer assim, desses espetáculos, né, miscelânea, que tinha performance, que tinha uma exibição de cinema, que tinha uma dançarina e etc e tudo, e muitas vezes também não havia uma distinção, quer dizer, entre o palco e a plateia. As coisas aconteciam no bar, as pessoas eram às vezes agressivas com as pessoas, os entertainers, enfim, as pessoas estavam performando e tudo isso, né? Quer dizer, então, quer dizer, pro Gabler, o entretenimento industrial, né? Ele vem de uma domesticação, né? Não anula toda a questão subversiva desse lazer, desse cotidiano muito ligado à classe trabalhadora, mas de algum modo vai castrar, né, algumas agressividades e vai domesticar, transformando isso dentro de um produto, né? Então, quando a gente pensa essa questão dessa raiz, o entretenimento é de um tipo especial, né? Quer dizer, pelo menos quando a gente usa entretenimento, esse é o uso predominante, né? Que ele é configurado culturalmente como uma forma de lazer e de desobrigação. Então está associado a um tipo de prazer, está associado à distração, está associado ao passatempo, está associado ao relaxamento. E a possibilidade de não ter responsabilidade sobre o mundo que está ali representado, que justamente é um corte com o mundo que seria o mundo real. E aí eu vou fazer uma digressão de um filósofo que trabalha com cinema, que é o Stanley Cavell, que talvez nos ajude a entender o que seria esse corte ou o que seria essa não responsabilidade do entretenimento. Bom, o Stanley Cavell, ele escreveu um livro que está na bibliografia aqui, que chama O Mundo Visto, né? Ele considera que o fascínio que o cinema exerce sobre a gente está em uma reprodução do mundo a que assisto sem ser visto. No que é importante, na argumentação dele, o conceito de tela, né? Então ele diz, o mundo de um filme, né, ele é projetado. A tela de cinema não é um suporte, não é como a tela da pintura, que recebe, fixa e retém a tinta, e também a imagem. Então ele faz a distinção aqui entre as palavras em inglês, screen, que seria a tela de cinema, e canvas, que seria a tela da pintura. Então na tela de cinema não há nada a sustentar, como na tela da pintura. Apenas luz como luz. Então a tela de cinema, para ele, é também uma barreira, no que ela me protege do mundo ali representado. Então ela me protege do mundo projetado. Ela me deixa invisível. Do mesmo modo, protege e separa aquele mundo da ficção de mim. Logo, o cinema permite que eu veja o mundo sem ser visto. O desejo inscrito no cinema não é o de ter poder sobre a criação, mas o de não ter poder, o de não ter que carregar esse fardo do mundo ali representado. Quer dizer, não há nada de fato o que fazer em face daquela realidade representada. Não tenho poder, não posso agir, não devo responder e interferir o que não acontece ali, naquele mundo representado. Né? Se eu faço algo, né, tem um texto do Agamben, que ele narra o Quixote assistindo a uma sessão de cinema, e era um filme de época, e o Quixote vê barbaridades acontecendo na tela, ele vai e pula com a espada e rasga a tela. E aí as pessoas saem iradas da sessão de cinema porque, né, estragou a projeção e etc. e tal, né? Quer dizer, esse tipo de intervenção, né, esse tipo de responder com uma ação ao entretenimento ali, né, ele está fora dessa questão, né? O que coloca alguns problemas assim críticos, né, quando eu penso as relações entre jornalismo e entretenimento, por exemplo, né? A Gislene falou aqui de uma categoria. Por definição, jornalismo e entretenimento representam âmbitos conflitantes no que diz respeito a engate e desengate com o mundo, ou no mundo, né?
Quer dizer, o jornalismo pede a minha intervenção no mundo, como leitor. Né? O entretenimento não, né? Nessa ideia. Né? Quer dizer, o mundo representado ali é de uma qualidade diferente, a minha relação com ele é diferente do mundo representado. Né? Isso não quer dizer que eu possa assistir um filme de entretenimento e depois ter uma ação, mas falando do mundo representado ali, é um como se, de fato, né, não teria acontecido. Isso não quer dizer que não existam hibridações entre jornalismo e entretenimento. Estou falando só da dificuldade da gente se pensar nisso. E um outro ponto é a questão da emergência do entretenimento responsável, que se estabeleceu culturalmente muito forte aqui com a telenovela brasileira. E a princípio, né, o entretenimento ele não está voltado a nenhum ensinamento. Quer dizer, a princípio, pode trazer. Quer dizer, mas a característica dele é de não ter responsabilidade sobre aquele mundo. Mas culturalmente a gente sabe que essas relações são, culturalmente, a questão do gênero, da categoria cultural, a maneira como o entretenimento se desenvolveu no Brasil por meio das telenovelas é na conjugação desses termos, entre um entretenimento responsável. É a questão da abrangência maior da mente e do corpo. Quer dizer, o Luhmann também ele exemplifica isso de uma forma bem palpável, assim. Quer dizer, a abrangência mais direta do corpo e da mente. Então ele fala, por exemplo, o entretenimento no campo do erotismo, histórias de detetive. E num exemplo que me parece muito claro, quer dizer, a música que convida a balançar junto. De fato, quando você escuta uma música, você começa a balançar e não necessariamente, né, o seu corpo e a mente estão respondendo ali de uma maneira. Né? Então nisso o Luhmann vê, né, um engajamento que parece ativar o vivido, o esperado, o temido, o esquecido. E essa abrangência do corpo e da mente aqui, ele municia muito a crítica ao entretenimento, né, que é considerado como forma narcotizante e prazerosa de uma experiência sensória. Então muitas vezes ele é reduzido em termos de relevância cultural, justamente por esse aspecto. Então, se a gente pensar na década de 90, havia uma metáfora na crítica dos filmes de entretenimento que era uma metáfora muito relacionada a parque de diversão. Isso virou um clichê e os críticos abandonaram isso, mas falavam muito de um filme montanha-russa, por exemplo. Né? Isso acabou ficando em desuso, mas era um termo, era uma expressão associada a essa questão do sensório, etc., que estava ligado ao filme, essa redução. E aqui eu trouxe essa foto aqui, que eu acho que está na capa do livro do Gabriel, do livro da edição inglesa, que é Paris, 1983, o cinema 3D, né? Gosto muito dessa foto, assim, que eu acho assim, que ela se refere a tipos diferentes, que todos numa condição, vamos dizer assim, de entretenimento, mas de alguma maneira singularizado, quer dizer, as reações não são todas iguais. Eu gosto bastante desse menino, quer dizer, a contração do corpo, né? Desse menino que está embaixo aqui, né? A contração do corpo e ao mesmo tempo, quer dizer, algo que é assustador, mas ao mesmo tempo algo que é prazeroso, né? No próximo trecho, Márcio Cerelli aborda rapidamente dois outros aspectos: o entretenimento como uma manifestação negativa da arte e como produto da indústria midiática. Ele encerra sua comunicação retomando a análise de entretenimento como uma categoria cultural e sua abordagem crítica. Eu não vou continuar, mas acho que tem dois outros aspectos, né, que eu acho importante. Aí eu vou falar muito rapidamente que essa questão da negatividade da arte. O texto do Richard Dye é muito interessante. Ele fala historicamente do Molière no século XVII, como ele responde às críticas que ele recebeu da igreja por produzir peças não edificantes, dos críticos de arte por produzir peças que não estão de acordo com os preceitos estéticos da época, a crítica que recebe da aristocracia pelo divertimento dele não ser bem educado, e ele responde com uma noção, né, populista, quer dizer, a minha peça, né, é um corte com a arte e atende a essa relação mais direta, prazerosa com o público. Sem essa mediação das instituições, né, que poderiam definir a qualidade ou, enfim, ou os aspectos, vamos dizer assim,
importantes ou edificantes do que seria, né? Eu passar um pouco com isso e passar por aqui e todas aquelas questões, né? Uma lista de uma parte do que define a arte e os aspectos contrários do que define o entretenimento. Quer dizer, evidentemente isso já tem sido longamente criticado, etc. e tal, né? Mas é interessante pensar como esse se instituiu, né, de algum modo, como um fundamento da nossa percepção do entretenimento, embora isso seja extremamente questionável, né? E só essa citação talvez ajude, né, eu a recuperar isso aqui. Isso é do Richard Dyer, né? Então ele diz: o entretenimento tornou-se identificado com aquilo que não era arte, aquilo que não é sério nem refinado. Essa distinção segue conosco. Arte é edificante, elitista, refinada, difícil, enquanto entretenimento é hedonista, democrático, vulgar, fácil. Que essa distinção é danosa, completamente falsa, tanto no que se refere à arte e ao entretenimento, já foi bem comentado. Mas, de certa forma, ela permanece como fundamento em nossa educação e, como veremos, né, onde o artigo dele caminha, no pensamento e nas decisões dos programadores televisivos. Né? Quer dizer, esse é o ponto. E o último ponto seria o entretenimento como produtos da indústria midiática, né? Eu desenvolveria esses aspectos, né? Depois a gente pode conversar, orientados mercadologicamente, a audiência generalizada e a sensibilidade utópica de que fala Dyer, né? E para encerrar, o que eu acho importante, assim, voltando ao início, né, quando eu falava do desafio da análise de Narcos, quer dizer, é extremamente legítimo, eu acho, você fazer uma abordagem, né, do entretenimento como um produto social. Ou seja, como expressão mais ou menos especular da sociedade que o produz, que o constitui, etc. e tal. E também a análise do conteúdo social das obras, que é, como eu disse, do culturalismo conservador, o que o Gessé Souza propõe para a leitura, né, da nossa inteligência, e que acho que pode ser... e está também manifesto na série, né? Quer dizer, o entretenimento expressa determinada visão de mundo, né? Mas eu acho que quando a gente pensa assim, o entretenimento como categoria cultural e uma abordagem crítica, talvez seja também fazer uma inversão. Quer dizer, não só ir do texto ao contexto, que é o que a crítica midiática geralmente faz, mas pensar do texto voltando à sociedade. Eu acho que esse movimento também é interessante. Quer dizer, que influxos, né, esses textos exercem na sociedade. E como se dá a apropriação desses textos pela sociedade do entretenimento. Quer dizer, o uso dele na sociedade, a mediação desse texto na sociedade. E aí eu acho que a gente pode chegar mais perto do que seria uma interpretação dialética, né? Quer dizer, não só do texto ao contexto, mas o texto retornando ao seu contexto e sendo apropriado nessa mediação e nessa abordagem cultural, né? Então, quer dizer, muitas questões eu tenho ainda, né? Mas isso vem dessa insatisfação, né? Novamente, eu não quero dizer que é ilegítima essa abordagem do conteúdo social dentro do entretenimento. Só que eu acho que podemos dar um passo a mais, né? E pensar nesse entretenimento como o que ele é, como o que ele propõe, e pensar, né, que muitas vezes também, quer dizer, a persuasão dessa ideia-força que eu identifico no entretenimento se dá justamente pela condição de entretenimento, quer dizer, pela forma como ele é articulado em termos de linguagem, pela forma como ele é acomodado dentro de um gênero que já possui mediações já estabelecidas e vão em novas mediações dentro de uma cultura. Então, quer dizer, então acho que a crítica do entretenimento deveria, de alguma maneira, abranger esse aspecto, né, de uma maneira mais complexa, né? Chegamos ao fim da segunda edição do projeto Midiato Memória Especial Conceitos. Nesse episódio, ouvimos a apresentação de Márcio Cerelli sobre o entretenimento e suas consequências na crítica de mídia. Você pode se aprofundar nos assuntos discutidos. Incluímos na descrição deste podcast uma bibliografia das obras citadas ou que tenham relação com os temas debatidos. Para acompanhar nossas outras produções, visite o site do grupo em www.usp.br/midiato. Siga também nossos perfis no Instagram e no Facebook.
Nos vemos na próxima edição do Midiato Memória. Até lá!